A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos aprender um pouquinho mais hoje? Hoje nós estaremos lendo a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 11. 2 Pedro, capítulo 1, do 5 ao 11. Enquanto você procura aí para me acompanhar, eu quero só te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado toda vez que sair um vídeo novo, né? E ao final desse vídeo, se você achou a mensagem interessante, deixe seu joinha, compartilhe com outras pessoas também e também comente nesse vídeo, comente as suas impressões, comente as suas orações e vamos assim compartilhar a palavra de Deus, amém? Então vamos lá. De modo que, pondo todo cuidado, acrescentei à vossa fé virtude à virtude, conhecimento ao conhecimento, domínio próprio ao domínio próprio, paciência e à paciência, o temor de Deus. Ao temor de Deus, afeto fraternal, e ao afeto fraternal, amor. Porque quando encontrares essas coisas e elas abundarem em vós, não permanecereis ociosos, sem fruto quanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o que não tem essas coisas é um cego, porque não vê e desviou-se da purificação dos seus pecados passados. Quanto a isso, meus irmãos, sede bastante diligentes, porque por meio de vossas boas ações fareis firme o vosso chamado e eleição, porque fazendo essas coisas jamais tropeçareis. Pois deste modo vos será concedido amplo acesso ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que impressionante o que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. Ele falou assim, olha, é importante que a nossa fé ela seja complementada com algumas coisas. Portanto, vocês devem ter todo o cuidado de acrescentar à vossa fé virtude. E a virtude, conhecimento, ou seja, ele vai alencando itens que a gente tem que ir acrescentando. Não é, amados, algo natural. Não é algo que muitas pessoas acreditam, que eu aceitei Jesus e agora a minha vida vai mudar. Não. Nós aceitamos Jesus porque nós entendemos o caminho que nós vamos trilhar. Mas esse caminho é trilhado por nós. Somos nós que vamos nos alterando, nos mudando, nos renovando. Claro que Deus está nos ajudando nesse processo, mas quem é responsável por esse processo somos nós. Somos nós que temos que observar a nossa fé e acrescentar à nossa fé virtude. O que é virtude? São coisas boas, coisas agradáveis, andar de maneira correta, andar de maneira honesta, fazer aquelas coisas que são boas. Isso é virtude. Então, a nossa fé não pode andar sozinha. Ela precisa ser acompanhada de virtude. Ou seja, nós temos que fazer coisas boas. Nós temos que fazer as coisas certas. Nós temos que nos desviar daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é perverso. Ou seja, isso é nossa responsabilidade. Não é algo automático. Me converti, me batizei e a partir de agora está tudo zerado, eu sou uma nova pessoa, automaticamente está tudo certo. Não. Nós que temos que buscar a virtude. Nós temos que buscar as coisas certas. E nós só conseguimos fazer isso se aqui, como Pedro fala, prestarmos atenção. É aqui, com todo cuidado. É prestar atenção no que a gente está fazendo. A gente vai errar? Erra. Com certeza. É inegável, é inevitável o erro. Mas errar e continuar errando é outra coisa. Então a gente olha o que a gente errou, o nosso erro, e busca acertar. Então a gente fez algo que é errado, algo que é ruim, a gente vai buscar a virtude, a gente vai buscar o que é bom. E a virtude, a gente acrescenta conhecimento. A gente não pode ficar alheio às coisas que acontecem. A gente não pode ficar assim, não, eu não me preocupo em aprender nada, em deixar tudo de lado. Não, a gente precisamos ser pessoas conscientes. Até para que a gente não seja enganado por pessoas mal intencionadas. E essas pessoas mal intencionadas existem em todos os lugares e até mesmo dentro das igrejas. A gente, então, por isso, precisa buscar conhecimento, tanto da Bíblia quanto das outras coisas.
Porque, por exemplo, a história nos demonstra vários momentos em que coisas foram usadas erradas e muitas vezes em nome de Deus. Mas se nós não buscamos esse conhecimento, a gente tende ao quê? A repetir, a replicar os mesmos erros. Portanto, o conhecimento é necessário até mesmo para que a virtude seja fortalecida. E ao conhecimento, a gente tem que acrescentar domínio próprio. Ou seja, a gente tem que aprender a se controlar. E olha que coisa interessante aqui. Quando Pedro está falando sobre isso aqui, veja que tudo se refere à pessoa que aceita e quer viver com Jesus. Não é uma ordem externa. Faça com que o outro seja assim, faça com que o outro seja virtuoso, faça com que o outro busque conhecimento, faça com que o outro se domine. Não, é sobre mim, é sobre a minha responsabilidade. Domínio próprio, então, é, portanto, eu buscar entender essas coisas e fazer por mim. Então, se eu errava, agora eu vou buscar não errar mais. Se eu falhava, eu busco não falhar mais eu. A minha preocupação nesse caminho de mudar, de transformação, é de mim para mim mesmo. Eu não tenho a responsabilidade de mudar ninguém, até porque isso é impossível. Eu tenho a responsabilidade de mudar a mim mesmo. E olhe que é uma responsabilidade muito grande, porque parece, mas não é fácil. E ao domínio próprio, a paciência. Paciência, amados, não é algo que nasce com a gente. Ninguém nasce paciente, ninguém. Paciência é algo que a gente desenvolve, é algo que a gente aprende, é algo que a gente pratica e é algo que a gente tem que ter. Porque se a gente não tem paciência, a gente não consegue ter conhecimento, não consegue ter virtude, não consegue ter domínio próprio, não consegue ter fé. Porque paciência vale para tudo nessa vida e é algo que a gente precisa aprender. E a paciência, o temor de Deus. Veja que o temor de Deus está aqui no meio. Porque para ter temor de Deus, a gente tem que ter essas outras coisas primeiro. Porque senão, é praticamente vão o que a gente fala. Ah, eu creio, eu temo a Deus. Beleza, mas você não tem virtude nenhuma, você não tem controle nenhum, você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa ruim. Como você pode falar que você teme a Deus? Então, é preciso ter todos esses anteriores e para chegar ao temor de Deus. E depois, temendo a Deus, o afeto fraternal, ou seja, o cuidado com o próximo, o cuidado com as pessoas à nossa volta. Aí sim é o que entra o meu olhar para o próximo. Não é o meu olhar nesse sentido de corrigir o outro, de mudar o outro. Não, mudar eu só mudo a mim. Mas agora, esse reconhecimento, esse afeto fraternal, esse sim é para com os outros. O meu trato para com qualquer outra pessoa deve ser uma ação fraternal, de cuidado, de respeito, de consideração, de ajuda. E atendo isso, nós chegamos, portanto, ao amor. Porque o amor se desenvolve depois de nós termos construído, fundamentado todas essas coisas na nossa vida. Porque o amor é o maior de todas as coisas. Porque o amor supera tudo. O amor apaga pecados, o amor vence o medo, o amor transforma. Então, nós temos que observar isso para que nosso amor seja aprimorado. E aí ele fala assim: porque quando encontrares essas coisas e elas abundarem em vós, não permanecereis ociosos, nem sem fruto quanto ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que então, ele fala, quando nós conseguimos ter essas coisas, quando essas coisas abundarem em nossas vidas, nós podemos ficar tranquilos porque nós estamos frutificando em Jesus. Ou seja, quando a gente busca essas coisas, automaticamente a gente já está fazendo a obra de Deus. Porque tentar fazer a obra de Deus sem ter isso é um erro, porque não adianta. Não adianta você falar algo e viver algo totalmente diferente. Não adianta você ser uma pessoa que enche a boca para falar de Deus, mas não cuida das pessoas ao seu redor. Não adianta você encher a boca para falar que serve e teme a Deus, se você não é uma pessoa virtuosa. Quando nós fazemos isso, temos virtude, temos conhecimento, domínio próprio, sabedoria, amor fraterno, temor a Deus e por fim amor,
nós estamos agindo naturalmente de forma a frutificar e espalhar a palavra de Jesus. E ele continua: porque o que não tem essas coisas é um cego, porque não vê e desviou-se da purificação dos seus pecados passados. Ou seja, se nós ignoramos esse nosso desenvolvimento perante o temor a Deus e o caminho de Cristo, nós estamos simplesmente negando tudo aquilo que a gente diz crer. Nós abandonamos a nossa fé. Porque se nós não andamos no caminho buscando essa perfeição em Jesus, nós negamos o próprio amor de Jesus por nós. E aí ele termina aqui dizendo: quanto a isso, irmãos, sede bastante diligentes, porque por meio de vossas boas ações fareis firme o vosso chamado e eleição, porque fazendo essas coisas jamais tropeçareis. Ou seja, quando nós agirmos assim, com virtude, com conhecimento, com amor fraternal, com afeto fraternal, com amor, com temor a Deus, nós então estaremos em um certo caminho e poderemos viver tranquilos, sabendo que nós estamos caminhando no sentido ao reino de Deus. Portanto, guarde isso no seu coração. Que as nossas boas obras nos precedam e que as nossas palavras sejam o mínimo, a nossa menor preocupação, mas que a nossa vida resplandeça o amor de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.